podcast da Tempo tem patrocínio da Moa Carbon Neutral e apoio do Impact Hub Belém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast da Tempo. Estamos aqui no quarto episódio, Finanças Climáticas, Moléculas, Cifrões e Interrogações. Estamos aqui com as pessoas certas para responder. Esse episódio é apresentado pela Moa Carbon Neutral, que está patrocinando aqui a nossa temporada do podcast da Tempo especial COP30, que temos aqui o Zé Pacheco aqui nos representando aqui a Moa Carbon Neutral. Então eu quero também pedir para você lembrar de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar, de assinar as notificações para você continuar recebendo aqui o nosso conteúdo. Esse episódio está indo ao ar aqui no dia 7 de novembro, aqui já nas proximidades da COP30, é o último episódio antes da COP30 começar aqui no nosso podcast da Tempo. E a gente está recebendo aqui o Zé Miguel Carneiro Pacheco, que é diretor da Moa Carbon Neutral. Tudo bom, Zé Miguel? Olá, Pedro. Tudo bem? Maravilha, seja bem-vindo aí, muito bom falar contigo mais uma vez. A gente já conversou, né, na primeira temporada do nosso podcast, foi uma satisfação conversar com você. E estamos aqui também recebendo o Paulo Braga. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo bom, Pedro, Zé Miguel, bom dia a todos. Maravilha. O Paulo que é engenheiro florestal, né, com a vasta experiência aí nessa área de finanças climáticas também. Então, vai ser uma conversa aqui, acho que bem esclarecedora aqui, com dois profissionais muito experientes no assunto, atuantes, para a gente falar sobre financiamento climático, né? Então, eu queria trazer alguns pontos centrais aqui, por onde a nossa conversa vai orbitar, né? Então, nós sabemos que desde Baku e desde sempre que a gente está refletindo sobre as mudanças climáticas e sobre a urgência desse assunto e a urgência das sociedades, né, do mundo todo, e as cidades especialmente também se prepararem, tanto do ponto de vista da adaptação climática. A gente vê um cenário de aumento da frequência e da intensidade desses eventos extremos, e as cidades precisam se preparar de muitas formas em relação a ter, né, uma condição mais resiliente, desde a moradia, desde o aspecto logístico e até mesmo das questões até de saúde, né? Hoje se fala da questão também das ilhas de calor na cidade, das necessidades desses corredores verdes, né? Então esse assunto também a gente vai falar sobre isso, sobre de como que essa governança global pelo clima ela ainda não consegue suprir esse financiamento que desde Baku, que foi estabelecido aí o 1,3 trilhões de dólares, né, dos países mais desenvolvidos, de suprirem e de contribuírem com essa demanda dos países em desenvolvimento, e que a gente vê que esse recurso ele não é atingido nunca e não avança, e aí a gente vê também que tem outras lógicas sendo construídas para que isso possa acontecer, né? Então hoje a gente está falando com especialistas aqui, a oportunidade de trazer mais luz para os assuntos. Então quero apresentar aqui o Zé Miguel Carneiro Pacheco, em profundidade, que é especialista certificado em inventário de emissões de gases de efeito estufa pelo programa City Climate Planner, conduzido pela Green Business Certification, em colaboração com o Banco Mundial e o WRI, World Resources Institute. Atualmente é diretor executivo da Moa Carbon Neutral, empresa especializada na gestão de descarbonização, na transição para o net zero e adaptação aos riscos climáticos. O setor público atuou por 8 anos como gerente de mudanças climáticas no Rio de Janeiro, onde foi membro titular de diversos comitês estratégicos, incluindo o Comitê Executivo de Mudanças Climáticas, Comitê de Planejamento Integrado e Desenvolvimento Sustentável e Conselho Municipal de Transportes. Além disso, integrou a delegação brasileira nas COPs 21, 22, 25, 28 e também agora na COP30, né, Miguel? Então a satisfação aí está recebendo você. Então, a gente vem discutindo esses assuntos e conversando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Zé Miguel, para a gente entender, né, esse contexto, e você que tem uma forte atuação também no setor privado, como é que você vê que as empresas e municípios podem ganhar com o mercado de carbono, quais são as oportunidades assim que você visualiza?
Pedro, antes de mais, obrigado pelo convite. Estar aqui participando do Dá Tempo Podcast é um prazer, né? A gente já participou da primeira edição, foi muito profícua, muito rica. Estar aqui com o Paulo Braga também é uma oportunidade riquíssima para escutar a sua experiência, a sua atividade, enfim, todo o seu desenvolvimento profissional. Acho que nos inspira muito. É, a gente, né, na Moa Carbon, tem desenvolvido uma visão de que o setor privado ele tem realmente, e principalmente aqui no Brasil, né, tem uma chance muito grande de conseguir destravar alguns processos que por vezes não são possíveis pela questão financeira, né? Então a gente vê que muitas indústrias hoje elas podem estar avançando ali no que toca à sua gestão de resíduos, gestão de efluentes, principalmente ali indústrias de alimentação, bebidas e outras, né? Destravando ali um potencial ambiental e económico muito grande, e a gente acredita que o mercado de carbono ele pode ser esse elo que vai realmente trazer a componente de retorno financeiro para esses investimentos, né? Então, hoje a gente tem metodologias já consolidadas, inclusive metodologias internacionais, chanceladas, por exemplo, pela Gold Standard e a VR, que permitem gerar crédito de carbono, por exemplo, do tratamento biológico de resíduos, né? Então a gente vê que a partir dessas metodologias, talvez necessitem de uma certa flexibilização do ponto de vista do pilar ali económico, mas realmente a gente tem ali um caminho para que projetos alinhados com essas metodologias possam deixar de ser um custeio para essas empresas, mas se tornarem sim um investimento e com isso atrair um olhar mais estratégico para esses processos que vêm realmente degradando o meio ambiente, trazendo impactos à sociedade e que essas externalidades, né, essas externalidades negativas, muitas vezes elas devem ser endereçadas pelos municípios, né? Então a gente precisa realmente de uma governança acerca dessas questões. Como é que você vê, Zé Miguel, assim, ouvindo você falar em relação a esses mecanismos, né? Às vezes pode parecer um pouco difícil, assim, né, para as empresas, talvez médias empresas, acessarem mecanismos como esse. Qual o cenário que você pode dar, assim, em relação a isso, assim, de quais são as empresas que estão conseguindo acessar esses mecanismos, quais são os requisitos, quais são as linhas gerais, assim, em relação a isso? Olha, e tudo começa com o inventário de emissões de gases de efeito de estufa. Então, para que as empresas possam brincar, entrar no mercado de carbono, elas têm que fazer o dever de casa. E o dever de casa é mapear as suas fontes emissoras, sejam elas das diversas atividades da empresa, do uso de energia, do uso de transporte, aquisição de combustíveis, dos processos industriais. Então, o inventário de emissões hoje ele segue uma metodologia global, uma metodologia padrão que permite que esses dados sejam comparáveis entre empresas do mesmo setor, através dos setores e subsetores do inventário. Então, tem metodologias consolidadas, as empresas hoje, muitas delas já participam de reportes voluntários de carbono, né, principalmente ali junto ao CDP, onde através desses reportes elas recebem uma nota, uma avaliação acerca do seu compromisso em ESG, em sustentabilidade. Então, a gente entende que hoje o primeiro passo para que as empresas consigam entender não só o seu impacto, mas o potencial de reduzir emissões, de melhorar processos produtivos, processos industriais, é através do inventário de emissões de carbono, né? A metodologia é o GHG Protocol, né? O GHG Protocol, você tem a versão corporate, onde as empresas elas podem acessar essa metodologia e aplicar aos seus processos produtivos e industriais. Maravilha. O que é que você pode falar assim também em relação assim à MOA nessa atuação, né, de inventário de carbono e de auxiliar as empresas e as cidades também? A gente tem atuado principalmente ali no setor, novamente, da alimentação e bebidas.
Então a gente conseguiu desenvolver ali um inventário de emissões, por exemplo, para a Campari. Uma outra indústria que a gente conseguiu desenvolver ali um inventário bem interessante foi para dentro de Splacirona, né? Uma indústria voltada ali para produtos odontológicos, né? Então a gente entende que, e a gente viu na prática que o desenvolvimento do inventário de emissões de carbono permitiu que a alta gestão conseguisse enxergar ali diversas oportunidades e melhorias, desde um uso eficiente da energia elétrica. Então grande parte das emissões, por exemplo, de empresas como, de indústrias como a Dentsply Splacirona, elas vêm ali do uso de energia da rede elétrica nacional, né, do sistema interligado nacional, apesar do fator de emissão ser um fator de emissão relativamente baixo. O uso intensivo dessa energia elétrica acaba acarretando em altas emissões ali de escopo 2 e através do inventário de emissões de carbono a empresa está optando, né, por buscar energia renovável, e para isso é importante que as empresas, ao adquirirem essa energia renovável, elas também adquiram o certificado I-REC, né? O certificado I-REC muitas das empresas não conhecem, mas é um certificado que permite a nós, profissionais de contabilidade e relato de emissões de carbono, consigam garantir que a energia utilizada naquela indústria, naquele processo, seja realmente de uma fonte renovável, né? A gente sabe que muitas dessas empresas, elas de geração de energia renovável, elas injetam essa energia na rede. Então a forma que você tem para comprovar que a origem dessa energia é usada no destino daquela atividade emissora é através desse certificado I-REC. Por outro lado, as emissões do setor do transporte, principalmente ali de escopo 3 dessas indústrias, também é muito relevante, né? Seja na distribuição desses produtos fabricados, né? Então, um resultado bem prático do nosso inventário foi que a partir dessa peça, desse instrumento de gestão, a empresa pôde mapear ali, decidir pelo mapeamento dos clientes mais próximos e começar a fazer a distribuição através de veículos elétricos. Foi muito positivo, né? Trouxe um resultado bem interessante para os próximos exercícios do inventário de emissões e traz ali realmente um compromisso mais firme da empresa com a pauta de ESG. Maravilha, Zé Miguel. Obrigado aí. Acho que é importante, né, as empresas conhecerem e, aos poucos, né, vão construindo a sua jornada, né, de lidar nesse contexto do mercado de carbono de uma maneira cada vez mais próxima, mais intensa, mais consciente dos seus impactos, né? Pois bem, e nós estamos aqui também com o Paulo Braga. Aí quero apresentá-lo também novamente aqui com mais detalhe agora. O Paulo Braga, ele é engenheiro florestal, graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado em florestas tropicais pela Universidade de Oxford. Tem 40 anos de experiência atuando no mercado nacional e internacional, tendo desenvolvido projetos em dezenas de países e registrou e negociou a primeira operação de crédito de carbono do mundo. Especializado em todo o espectro dos assuntos das mudanças climáticas, silvicultura e energia renovável, aprovou metodologias de linha de base, incluindo a 001, além de desenvolver e registrar centenas de projetos registrados pela UNFCCC e negociados no mercado voluntário. Foi secretário municipal em Cidade do Rio, diretor do Instituto de Floresta do Rio, superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro, assessorou 2 ministros, né, do Meio Ambiente em Brasília, foi consultor do Banco Mundial, assessorou a Secretaria do Ambiente do Rio, SEAS, né, para a neutralização das obras da Olimpíada do Rio, e foi autor do projeto Rio Clima, posteriormente como superintendente do clima da SEAS e do Florestas do Amanhã. E ele também viu, a gente pode dizer aí que viu nascer a COP, né, Paulo? Você comentou comigo, isso desde a COP 1, já até perdeu a conta, né, de quantas COPs, acompanhou a primeira COP, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, então tem um histórico aí bastante interessante da gente aproveitar aí e conhecer mais um pouco, né? Então, eu não sei nem por onde começar muito, mas a gente pode... Vamos conversar. Eu acho que é interessante, assim, a gente pensar, a gente localizar e sempre lembrar também daqueles que estão ainda embarcando mais nesse assunto também, o que é que a gente precisa em relação a financiamento climático e quais são as oportunidades que a COP oferece, né,
dentro desse contexto todo que a gente está vendo de Estados Unidos fora do Acordo de Paris, a gente está vendo uma dificuldade dos países também nessa governança global definir realmente um caminho para se distanciar da queima de combustíveis fósseis. Essa dificuldade no financiamento climático, para a gente de fato poder pagar essa conta. O que é que você pode nos dar assim, de interessante para a gente, do que é que a gente tem que observar em relação à COP30 e nossas expectativas em relação a isso? Obrigado, Pedro, cara. Queria te agradecer o convite aí, muito obrigado. A gente é um entusiasta desse clima. Agradecer ao Zé Miguel aí também por estar nesse debate aí com a gente. Cara, essa coisa do financiamento climático, como você falou, tive no Nascedor, e isso começou muito lá atrás. E, por incrível que pareça, foi um bando de brasileiros que conseguiu empurrar isso, que chegou em Quioto, e que lá a gente conseguiu criar os primeiros, estimular que tivessem mecanismos de flexibilidade. Foram desenvolvidos 3, o Brasil só podia se beneficiar de um, que era o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era o artigo 12 do Protocolo de Quioto, e foi assim, tinha digamos, uma tourada entre fazer multa, penalidade, vis-à-vis você criar um mecanismo de flexibilidade, né? Então, a gente tinha um time bom, na época tínhamos o precursor de tudo, Pedro, ter o xará Pedro Moura Costa, ter o professor Gilvan Meira, era um time de brasileiros que a gente pensava, o Paulo Protásio, que ele, inclusive, hoje é a autoridade de sustentabilidade do Rio, ele foi o primeiro presidente da Associação Internacional de Mercado de Emissões, o IETA. Hoje é uma potência, né? Tinha alguns estrangeiros brasilianistas também, muitos cientistas brasileiros, como... eu lembro assim, de alguns nomes assim, que já passaram muitos anos, né? Mas a Suzana Kahn, da COP, a Thelma Krug, pessoal da ONU também, o James Garbutt, gente que trabalhou com a gente com afinco, o ministro do Meio Ambiente na época, o José Carlos Carvalho, gente que realmente trabalhou com afinco e falou, gente, nós precisamos criar um mecanismo que crie um negócio para que a questão do financiamento ambiental, climático, né, tenha algum sentido. O termo financiamento climático ele se consolidou no Acordo de Paris, né? E aí vocês veem, o Acordo de Paris já tem 10 anos, né? Nós estamos indo para 10 anos do acordo, e aí esse é o tempo que cria um hiato muito grande, como foi Quioto. Quioto tem uma história que eu poderia te contar, mas demoraria algum tempo, mas Quioto foi em 97 e ele entrou em vigor em 2005. No final de 2004, foi aprovado o primeiro projeto, que a gente aprovou, negociou com o Banco Mundial, mas você vê, logo depois de 2008, teve a crise mundial do subprime e financiamento climático foi para o espaço, né? Então, hoje, o que aconteceu? Houve uma queda no mercado regulado, e aí começaram essas iniciativas de mercado voluntário, e muitos problemas trouxeram esse mercado voluntário, onde o capital ficou bastante reticente por questões de falhas de mercado, várias coisas que protagonizaram empresas abertas, fechadas e coisas assim, que não deu a confiabilidade que o mercado precisava para operar em grandes números, né? Mas, na verdade, naquela época, sabe, Pedro, Zé Miguel, a gente não tinha um negócio que a gente tem hoje, a tecnologia do blockchain que vai garantir todos esses monitoramentos, relatos e verificações, que era aí que era o problema do grande mundial com relação à manutenção dos projetos e à credibilidade. Hoje a tecnologia permite a rastreabilidade, e isso tem dado conforto ao grande capital que quer investir, né? Mas, assim, para o nosso assunto específico, ele é meio confuso, que se confunde a financiamento climático
com financiamento verde, financiamento de baixo carbono, financiamento de sustentável. Na verdade, o financiamento climático ele é muito focado especificamente na questão de mitigação e adaptação. Mitigação, aumentar os sumidouros, e adaptação, ver a resiliência humana e dos ecossistemas. Então, esse foco é que a gente precisa ver. E, para isso, nós temos os dois mecanismos que o Paris nos trouxe aí, e a gente espera que isso tenha efeito. E eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, talvez, disso, dos artigos 6.2 e 6.4, que é onde viriam esses financiamentos, né? Porque, como você bem colocou no início, e eu também tive essa oportunidade de andar em algumas COPs, todo final de COP é aquele desejo, vai ter 100 bilhões, 5 bilhões, e nunca chega, porque isso vem muito com o sentimento de doação, vou ajudar o sul global, os países em desenvolvimento, os não anexo 1, e aí, meu amigo, não funciona assim. O mundo é negócios, business is business, você não pode ficar nessa. Tanto é que mostra que a COP é 30. São 30 anos em que você pensar num timeline de um projeto, mas a gente não resolveu o acordo, o protocolo de Kyoto terminou e muita gente ficou com muito crédito, né? E o que no mundo econômico se diz sempre, né, Pedro, Zé Miguel, é que o dinheiro não aceita essa malcriação. Você cria um negócio, o pessoal faz, registra, você faz, depois fala para o cara que não tem valor todo esse esforço, e é isso que realmente depois sobre o mercado ficou sentido, né? E eu digo mercado onde os grandes capitais, os grandes fundos que entraram comprando esses... Aqui no Brasil nós tivemos BNDES, tivemos Petrobras, grandes empresas internacionais, Microsoft, Google, e você teve um negócio que foi uma decepção. E isso fica uma dor no mercado de falar como eu vou garantir de entrar num negócio novo, agora é Paris, será que daqui a 10 anos vai ter o Londres e vai ter Berlim? Pô, você não pode começar um outro mercado e acabar o anterior. Isso fez muito mal. Eu tive relações muito próximas, sociedades com os maiores bancos do mundo, e a gente viu como é que era o sentimento deles, né? Então, basicamente, eu acho que o financiamento climático hoje ele tem que se focar dessas duas linhas da mitigação e da adaptação climática, que é onde as cidades, né, o cidadão vive lá e a resiliência vai acontecer nos municípios. Legal. Zé Miguel, aproveitando aí esse gancho das cidades, né, que é um campo que te interessa e onde você atua também, e o próprio Paulo Braga, a gente conversando, falou, né, que é um municipalista. A gente vê aqui esse cenário se desenvolvendo, onde as cidades estão se tornando, digamos, protagonistas, né, digamos, desse contexto, em função da população, da maior parte da população mundial está nas cidades, e onde a gente vê também, infelizmente, os desastres, né, se expressarem, né. O que é que precisa, qual é o seu ponto aí nesse sistema tão complexo para a gente gerar mudanças? O que é que você vê que são os pontos ali para a gente poder destravar esses financiamentos climáticos e as cidades poderem ter condição de acessar esses recursos também? Bom, em primeiro lugar, até trazendo de certa forma um tom de crítica aqui às COPs, né? A gente já está na COP 30, como muito bem disse o Paulo Braga, né? Ali na COP 21 em Paris, há praticamente 10 anos, a gente tinha o protagonismo das cidades, e muito embora a gente realmente saiba que as cidades são os entes que vão realmente implementar ações no território para reduzir emissões, principalmente ali aquelas emissões que, de certa forma, têm uma consequência mais direta na vida das pessoas, né? Então a gente tem ali a falar de emissões de metano em aterros, né? O metano que aquece a atmosfera 28 vezes mais do que o dióxido de carbono, né? Muitos cientistas dizem hoje em dia que o metano ele é responsável por essas ilhas e ondas de calor que acontecem e que assolam principalmente as cidades brasileiras, né? A gente precisa realmente de que esse protagonismo seja realmente de facto, né? Então
A gente vê que as cidades hoje têm feito um esforço muito grande para se preparar, para estarem aptas a acessar os financiamentos climáticos, né? O financiamento para projetos de mitigação que reduzem emissões, os financiamento para projetos de adaptação, ou seja, preparar as cidades para os desastres naturais que já estão acontecendo, né? Que já não é no futuro, é algo bem presente no cotidiano das cidades. Então elas estão fazendo um esforço muito grande, né, em elaborar os seus inventários de emissões, a ter essa base de dados atualizada, a elaborar planos de ação climática com base na ciência, né, e aí a academia tem ajudado muito as cidades a se prepararem, a ter esses instrumentos normativos, técnicos e de gestão prontos para que ao destravar, ao acessar um edital, esses financiamentos possam realmente de facto ter ali uma mensuração não só qualitativa, mas quantitativa de quanto que esse projeto está contribuindo para a resiliência da cidade, né? Então é um fator primordial as cidades elaborarem e perseguirem esforços para que esses planos estejam atualizados e de facto eu acho que as cidades elas têm que cada vez mais ganhar esse protagonismo, né? Quando a gente olha para o artigo, né, que o Paulo mencionou, o 6.2, o 6.4, principalmente o 6.4, né, acho que o artigo 6.2 é muito mais na linha da cooperação voluntária entre países, né, é para cumprir as suas metas de redução de emissões. Eu imagino que, inclusive, cidades poderiam cooperar entre elas também para conseguirem alcançar essas metas de redução de emissões. Então você vê, por exemplo, cidades muito grandes como o Rio de Janeiro, como São Paulo, que principalmente eu digo ali que o Rio de Janeiro, que é onde eu tenho um conhecimento mais específico, a gente tem ali emissões muito expressivas do setor industrial. Deu uma travada aqui. Travou para você? Travou. Não, para mim não. Emissões. Acho que a internet cortou aqui um pouco, né? Volta. Acho que a internet cortou aqui um pouco. Volta só um pouquinho antes aí, que você estava falando. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o artigo 6.2, que é um artigo que é referente à cooperação entre países, né? Cooperação voluntária entre países para reduzir as suas emissões de carbono, né? Eu acho que a gente pode pensar algo similar para cidades, né? Então você tem ali, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro com um perfil de emissões muito peculiar, né? O setor industrial muito representativo, né? A gente sabe que no Brasil as indústrias de alto impacto ambiental e médio impacto ambiental elas são licenciadas pelo governo do estado, não propriamente pelo município. Então no seu plano de ação climática a cidade tem ali uma parte expressiva das suas emissões que ela não endereça diretamente, né? Então é importante, e daí as estratégias de compensação e do mercado de carbono ele pode entrar ali como uma solução para que o net zero seja alcançado, né? E por outro lado você tem municípios menores, né? Municípios com áreas verdes muito expressivas nas cidades. Você tem cidades em que 75% da cobertura do uso do solo, né, ela é a área verde. Então essas cidades menores que conseguem preservar essas áreas de forma efetiva, né, com uma ação induzida da prefeitura, eu entendo que essa cooperação voluntária poderia se dar no âmbito das cidades um pouco na tónica do artigo 6.2. E você tem ali também o artigo 6.4 do Acordo de Paris, que já é um mecanismo supervisionado pela ONU para gerar créditos de carbono, onde os municípios poderiam apresentar projetos, por exemplo, para avançar, por exemplo, com o tratamento biológico de resíduos, a conservação dos seus biomas, né? O bioma da Mata Atlântica é um bioma, assim como o da Caatinga ou da Amazônia, que são biomas que estão em risco, né? E podem chegar ali a um turning point, de ponto de não retorno. Então acho que pode ser interessante a gente explorar alguns mecanismos financeiros um pouco na linha do que os países estão adotando, mas descer isso para o nível das cidades, né? Isso já está acontecendo, Zé Miguel, assim, esse acesso das cidades a esses mecanismos assim, no Brasil? Qual é o cenário hoje assim, disso? Desse acesso? Como é que... Olha, hoje a gente na Moa Carbon tem trazido essa visão para as cidades, né? Então a gente tem atuado ali no planejamento climático, já atuou com o município de Miguel Pereira,
né, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Nova Lima, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente está tendo um olhar agora para os municípios do Norte e Nordeste, onde a gente entende que pode ser interessante, né, a gente trazer esses conceitos do artigo 6.2, 6.4 do Acordo de Paris, preparar esses municípios para que futuramente possam ser fontes de cooperação com cidades maiores, com grandes capitais no Brasil, para que possam então cumprir as suas metas de mitigação de emissões e com isso dar um exemplo para os outros países e até para o governo federal de como que a nível das cidades a gente consegue nivelar e garantir esse net zero. E eu entendo que inclusive na construção da própria NDC no Brasil, o governo federal poderia olhar para setores, por exemplo, o setor de resíduos, como forma de aumentar a sua ambição climática e nas suas futuras revisões da sua NDC. Eu acho que queria entender, assim, a partir da experiência de Paulo Braga, como que hoje os países estão se preparando, né, para a real implementação desses dois artigos, né, tanto do 6.2 como do 6.4. Ok, Miguel, obrigado aí pela pergunta. Então, muito na linha do que você falou, a NDC brasileira, dentro da sua ambição, ela pensa sempre nessas três esferas de poder, Estado, município e União. Agora, o ajuste correspondente, ele é dado pela União. Então, o município e os estados, eles têm um papel fundamental aí nesse acordo da NDC. O que acontece? Aí é a questão assim, mais econômica. O 6.4 ele tem custos que o acordo do 6.2 não te teria, né? Você tem, como em que outro você teve o divisão de procedimentos, é o shares of proceeds, 5% disso vai para o fundo, e depois, quando você aposenta lá, troca, 2%. Então, você tem 7% já de custo. Quando, na verdade, o 6.2, entre nações, tendo em vista, por exemplo, o Bloco Europeu recebeu autorização para ter mais 10 anos de queima de carvão mineral, porque o gás da Ucrânia e Rússia não tem chegado lá. Então, você vai ter uma necessidade do país. E o que acontece? Os países, o ponto todo é o custo de abatimento marginal da última tonelada para cumprir a NDC de um país. Quanto custa isso no Japão, quanto custa na Alemanha, quanto custa no Brasil? Então, esse NDC+, que o Brasil tem que ter para poder vender esses títulos transferíveis, né, entre nações, eu entendo que ele vai ser mais atrativo entre grandes números. O 6.4 ele vai ficar nos projetos, né? Vão ter projetos de 50 mil toneladas por ano, 100 mil, 200 mil, enquanto esses títulos soberanos, e eu daria o exemplo, por exemplo, dois estados aqui no Brasil, o estado do Acre, que há muitos anos saiu na frente, o Mato Grosso, eles têm esses títulos jurisdicionais, mas eles vão ter que ter esse ajuste correspondente, que é o governo federal. Então, isso está em conversas, eu imagino, internamente no governo, mas eu acredito que a securitização desses títulos soberanos nacionais é onde vai vir um volume enorme de recursos, né? Existe hoje já a demanda aí de algumas nações como Japão, Coreia, Noruega, a próprio Bloco Europeu, fazendo suas contas. Eu, na verdade, baseado nisso, a gente fez uma modelagem aqui interna e você vê só para uso do solo são 300 milhões de toneladas anos que o Brasil, em cima dessa NDC, a gente poderia negociar a mais, e resíduo, indústria também tem um número significativo, a agricultura regenerativa que o Brasil está indo nesse vetor agora, são mais 100 milhões, ou seja, o Brasil teria aí uns 480 milhões de toneladas de créditos soberanos.
E isso aí é o seguinte, o quanto custa para o alemão, quanto custa para a gente, quanto custa para o japonês, quanto custa para a gente. Isso eu acho que os municípios, com as suas áreas, com as suas PPPs de concessão nas áreas de transporte, resíduo sólido, outros, iluminação pública, isso tudo entra na contabilidade do NDC. Então, eu acho que é a hora de se juntar essa força. Eu particularmente, já operei bastante esses mecanismos, eu vi essa oportunidade do 6.2 na questão do montante de negócios. O volume de recursos é maior, é onde a gente vai precisar fazer chegar no município para que se faça a adaptação onde vive lá a resiliência humana, toda essa questão onde estão os biomas, porque não tá, o Estado é meio etéreo, a União mais ainda, né? O município é onde acontecem as coisas, onde você vai ter que... E se você olhar as securitizadoras no mundo, as maiores aí, Swiss Re, AON, essas grandes, os caras já estão preocupados, porque é o seguinte, como é que seria um lucro cessante? Um exemplo que eles sempre me deram lá, de não mais segurar o piano do Mozart em Viena, porque aquilo enche sempre, o Danúbio sobe, aquilo enche. E aí, como é que eu vou? Todo ano eu vou pagar isso? Então, realmente começou a ter um problema grande. E aí, quando mexe no bolso dos grandes, é que eu acho que as soluções aparecem, né? Você vê que vai ficar muito mais caro você pagar um líquido, uma líquido lucro cessante, por exemplo. O Zé Miguel trabalhou aqui no Rio, conhece bem. Porra, as avenidas litorâneas, amigo. Você tem apartamento de 40 milhões de reais. E 3 semanas atrás, de novo, o Leblon foi invadido, Ipanema foi invadida. Eu não sei se em 50 anos ou em 100, mas mantido isso, 1,5 grau já ficou para trás, definitivamente, a gente já avançou isso. O esforço vai ter que ser maior, porque você tem uma região litorânea no país onde tem grandes imóveis, tem grandes investimentos. Como é que se faria com as seguradoras com relação a isso? Então, é uma coisa que agora a gente chegou naquele tipping point que ou vem um recurso grande para o município, em que o município vai fazer, por exemplo, o que os Países Baixos fizeram há 200, 300 anos atrás. E nós temos, no Rio de Janeiro, nós já temos uma realidade do norte do estado que está sendo erodido. É um dos pontos em que o avanço do mar já aconteceu. Então, é inexorável. Agora, pode levar 50 anos, a gente mitigando vai levar 100 anos. Agora, o problema é econômico, porque se você pegar essas regiões e elas forem inundadas, são regiões nobres, cara, não é área periférica, né? O problema disso também da mudança climática é essa justiça. Ela primeiro atinge já... Agora, esses anos, o pessoal menos favorecido da periferia, mas vai chegar um momento que vai atingir as regiões mais ricas das cidades. E isso foi uma realidade que você viu acontecendo em outros países, os enroncamentos no estado da Califórnia, em outros, no Surf Paradise, na Austrália. Realmente você precisa de conter. Aí a mitigação é isso, que tipo de obra para conter e que benefício me dará. Agora, não é o município que vai fazer. O município ele vai ser afetado, mas ele tem que trazer recursos de várias fontes e assumir o papel de protagonista na adaptação climática. Essa é a minha visão bem municipalista mesmo, porque não adianta você pensar de outra forma, porque nós vemos quando tem esses enchentes recorrentes, o que acontece, né, cara? Se perdem vidas, se perdem bens materiais também, e tem que ser repostos. Então, realmente, os municípios vão ter que ter um papel, e eu acho, sabe, Zé Miguel, que todo esse esforço municipal ele vai ser compensado, porque realmente ele vai ser o principal ator de todo esse processo. O dinheiro vai chegar e isso vai ter que ir lá para adaptação e mitigação aonde? Na esfera municipal. Não adianta o governo federal, os ministérios ou agências que queiram, não vão atingir o que o município consegue entregar para o seu cidadão lá. Essa governança vai de maneira até forçada, né? E natural também, de certa forma, né? Forçada, mas
mais natural nesse sentido do que você está falando, vai acabar acontecendo. Algo mais? Revisão de planos diretores, sim, assim, que você consiga garantir que as próximas administrações deem continuidade às obras de infraestrutura. Sim. Não adianta ter mudança a cada 4 anos, 8 anos de prefeitos e homens, porque eles chegam e façam outro caminho. Quando você decidir por uma obra, ela tem que ser tocada do início, meio e fim, porque se ela foi planejada, era para mitigar um problema de alteração climática, né? Sim. Então, realmente, eu acho que tem que acontecer no município, e o município, como Estado também, é muito importante na questão da NDC nacional, né? Porque você colocou assim, né, que os países eles vão poder negociar, né, o NDC+, que eu estou entendendo que é aquilo que excede, né, excede o nosso acordo. Excede o acordo, né, do que foi estabelecido ali como redução. Mas os estados, eles também podem negociar nesse mercado, mas como é que fica essa relação? É isso que eu quero entender, essa correspondência, porque o país ele é uma soma desse bolo aí, né? E o Estado ele não pode também furar fila, porque se o país não tiver contribuindo de fato, atendendo a sua NDC, como é isso aí melhor? Como é que o Estado entra nessa história aí e os municípios nessa negociação? Então, aquela regra máxima do poder público, quem pode mais, pode menos, né? Tem essa. Então, o ajuste, né, o ajuste correspondente, que é um dos mecanismos aí que a gente tem, ele só pode ser dado pelo governo federal. Quando o governo dá sua NDC, quem se compromete o governo central, isso em qualquer país. Tá? Não. Então, o ajuste, quem vai dar é o governo federal. Você vê as oportunidades de créditos jurisdicionais que estados fizeram no Brasil, eles não conseguiram negociar no balcão porque não tinha esse aval do governo federal, entendeu? Então, ele não entra nesse ajuste correspondente. Agora eles vão ter que ter, a conversa está bem avançada, e a oportunidade, inclusive, Pedro e todo mundo aí que está nos ouvindo, de os estados chamarem a federação, e todos os estados devem muito dinheiro ao governo federal, e fazer suas negociações, porque tem um valor ali intrínseco, que são os créditos jurisdicionais, tem essas opções de os municípios começarem a planejarem seus projetos com esse fim, e como o Zé Miguel falou, não vai ser custeio, é investimento, cara, porque você, no fim do dia, vai dar um valor econômico àquilo, entendeu? Uma coisa é o financeiro, quanto custa botar, outra coisa é o valor econômico, quanto eu vou negociar. O pessoal, às vezes, você vê o mundo do carbono andou sentindo, mas existem negociações de crédito carbono, que eu até participei, estão pagando 150 toneladas, 150 dólares uma tonelada, vendido na Nasdaq nos Estados Unidos. Ou seja, existe um mercado. Agora, você precisa ter credibilidade para poder entrar nesse jogo. E o Brasil, cara, por todo o início que eu falei, que a gente teve um time aí grande de brasileiros, coincidentemente, a gente, inclusive, fomos beneficiados com o primeiro projeto, né, a origem de tudo aí, do primeira venda de crédito. Eu acho que a gente tem esse papel, já fizemos isso uma vez, podemos fazer a segunda, né, independente se a gente está triste ou não, que tem levado 30 anos. Eu acredito que essa questão dos títulos soberanos, a securitização deles, é o caminho para a gente trazer esses grandes 100 bilhões anuais, né? E a gente poder aí fazer. Eu fiz nesse meu modelo, você vê, para a gente atingir 1,5 graus, a gente ia ter que ter a nossa NDC teria que ser tipo 80%, cara. Então é um negócio doido, né? A gente tem um espaço aí, mas temos que trabalhar, cara. Temos que segurar essa questão da alteração do uso do solo, temos que dar esse papel para os municípios, sim, de fazer os seus planos e o uso regional, rever seus planos diretores, criar... Essa questão que o Zé também trouxe é muito importante, cara. A lei de mudança a lei de resíduo solo do Brasil, cara, é de 2010.
Nós estamos em 2025, ainda tem lixão a dar com pau aí. A metodologia primeira do mundo foi feita no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, tem um aterro lá. Aí você vê, pô, mas passou esses anos, a gente ainda tem lixão. Aí vamos para outra lei, Código Florestal, é de 2012. Como é que anda o CAR, Cadastro Ambiental Rural? Uma coisa sem fim, cara. Entendeu? Aquele horror sem fim. Aí leva muito tempo para você implementar uma legislação. Minha preocupação também com questão no mercado agora. Vai se criar uma agência reguladora conforme o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Pô, vai criar uma agência, hein? E as outras agências nossas? Como é que elas são? A minha opinião como cidadão brasileiro é que elas foram capturadas pelo mercado. Se eu te der vários exemplos, cara, a ANEEL, a ANAC, pô. Então, por exemplo, países que sofreram na pele a crise de 2008, o Reino Unido fez o quê? Separou, botou o regulador e botou a conduta de outro lado. Você tem que garantir uma forma que as coisas sejam cumpridas. E no nosso país é aquela coisa, né? Ainda tem Código Florestal, ainda falta isso, a lei de resíduo solo ainda não foi consolidada. Isso tudo são atrasos legislativos que a gente encara na frente para fazer um negócio maior. Porque o meu sentimento é que a gente conseguiria agora, montando as securitizações, né, nesse viés aí de Paris, a gente faria um bom fluxo de recursos para nós podermos nos adaptarmos aqui a essas mudanças climáticas, né? E eu acho que nós não temos muita saída. Ou faz isso, ou a nossa permanência no planeta vai reduzir demais o tempo. Porque eu já estou vivendo há muitos anos aqui, então a gente viu o que aconteceu nos últimos 40, 50 anos. O aquecimento, né? Eu sou carioca, esse ano foram 60 graus na sombra, nunca teve um calor desse, foi o ano mais quente do mundo, 2024, em toda a região do mundo. Então a gente tem que fazer uma mudança, e o ser humano só quando aperta no final que ele vai mudar, né, cara? Você vê exemplos que a gente tem da China, cidades que eram altamente poluídas, Beijing, por exemplo, hoje ela tem 80% da frota elétrica, entendeu? Exato. Aí, Paulo, entendi na sua fala que então que realmente para que o Brasil consiga explorar todo o potencial que tem ali na sua NDC, inclusive nos artigos 6.2 e 6.4, que é essencial então esse trabalho, essa cooperação, esse federalismo climático, né? Ou seja, total. Estados, municípios, junto com a União, trabalhando com a regulação, com os seus inventários, com os seus planos, para que a gente consiga exceder a nossa NDC, Isso. garantir um plus. potencial, um plus máximo, o potencial máximo desse crédito para que a gente consiga então exportar esses créditos para os grandes compradores desse ativo ambiental que a gente tem aqui. Olha, um número assim que a gente tem para um Japão, ele se adequar a Paris, cara, vai custar para ele 1 tonelada $420, cara. Isso é um absurdo. O Japão ele é uma ilha, não tem muito que ir onde ir, né? Até o pessoal brinca que nasce um japonês, o outro cai no mar. Então você tem um problema territorial. O Brasil não. Não falamos aqui, Pedro, Luiz, Zé Miguel, cara, o oceano, nós temos uma Amazônia azul aí, maior que a Amazônia. Ali está onde tem o grande sink, né? O grande sumidouro de CO2, né? E a gente acha que o Brasil é totalmente inexplorado, 7.500 quilômetros de costa, a gente nem na pesca, nem questão de produção maricultura, nós ainda estamos muito aquém do potencial. E o que a gente sabe é que tem projetos aí que o mundo faz, por exemplo, eu cito a Coreia nessa parte, que eles têm as algas lá, eles trabalham com essa coisa de alga para alimentação, cosmética, indústria, ou seja, nosso país tem um mundo, nós não temos só o recurso natural de florestas e biomas, nós temos um mar, e isso a gente precisa, já existe algumas iniciativas, e eu só vi um negócio finalizado
com o Blue Carbon, que eles estão chamando lá fora. Na Austrália teve uma operação e foi monetizado o crédito azul, né? Ele não foi, o pessoal pensa muito em mangue, mas não é só mangue, ele é também esses processos de aquacultura, maricultura, e eu acho que o Brasil tem esse potencial inexplorado. A gente está pensando só na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, mas a gente tem o mar inteiro e ele realmente vai poder originar créditos soberanos que o nosso país vai poder negociar lá fora. A gente entrevistou, Paulo, eu entrevistei na primeira temporada o Pedro Meirelles, que é um pesquisador da UFBA, doutor pesquisador da UFBA, que ele fundou uma startup junto com outros sócios de produção de algas, né, para sequestro de carbono e para produção de energia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Paulo, para entender melhor também e tornar claro para todo mundo. Por que os países eles têm que pagar valores diferentes para equalizar suas NDCs? É o custo de abatimento marginal, né? Quanto custa para um país como o Japão, tecnológico demais, tudo deles é tecnológico, né? Ou seja, eles não têm muito o delta. Então, isso, enquanto no Brasil a gente consegue originar esses créditos, são valores muito mais aquém. Ah, sim. Esse é o custo. Quanto custa para ele abater, de abatimento marginal. Ah, entendi. Porque tem um custo para ele gerar, ou seja, é um custo médio que ele vai gastar para poder gerar aquela redução, né? Exato. Mas se for, a Europa está aí, a onda de uma fase de 200, porque o mercado europeu está muito aquecido, e Estados Unidos, então, também $200 para abater uma tonelada, ou seja, e essa é a realidade. A gente, mas eu sei que, cara, sinto muito, mas essa é a realidade. O mundo é capitalista. Eu não acho que esse sistema capitalista no mundo, aí, desculpe uma opinião do Paulo aí, cara, eu acho que ele trouxe muito desigualdade. O mundo é muito desigual, tem muita pobreza. A gente está aqui conversando sobre financiamento climático, cara, e aí você ouve uns números. A guerra da Ucrânia, 1,3 trilhões. Pô, resolvi o problema climático. Ou dava a partir da resolução. Nós, seres humanos, queremos ficar quantos anos? Mais 100 anos no planeta, mais 200. E se você olhar, o que a gente hoje admira é motivo de cinema, história infantil, é os dinossauros. Os dinossauros viviam aqui quando nem existia ser humano, cara. E outra coisa, a concentração de CO2 na atmosfera quando existiam os dinossauros, por isso eles são os bichos grandes, né? Você tinha mata, tal, muito CO2, muita produtividade primária bruta. Mas esses caras sumiram. Cadê os dinossauros? E a gente conta história. E nós nem tínhamos ser humano. Olha só como é muito triste. A gente vai querer matar a galinha dos ovos de ouro ou entender que isso é um planeta só, é uma casa só, quando inviabilizar a vida do finlandês, inviabiliza do argentino, do brasileiro, o pobre, rico, amarelo, azul, preto. Não tem, cara. Nós somos uma humanidade só. Ô, Paulo, e isso o mundo ainda não entendeu, né? Qual é a sua visão? Pergunta simples, tá? Qual é a sua visão em relação à posição do Brasil a uma real posição de uma liderança climática global, uma possibilidade desse lugar realmente de uma liderança climática global, mas assim, em termos mais absolutos e não em termos relativos, de que nós temos muita hidrelétrica, de que nossa matriz é mais limpa. Qual é a sua visão em relação a isso? O Brasil, como ele teve uma importância, cara, eu até sem se querer ser cabotino e tal, mas a gente teve uma importância muito grande nesse processo de mostrar que dá para treinar ativo ambiental, entendeu? E foi exatamente uma oportunidade que a gente viu, e aí, por acaso, eu tive chance de escrever essa tese lá sobre isso lá na Inglaterra, e teve uma exposição muito grande, né? E de lá a gente montou a empresa e conseguiu rodar.
no mundo. Então, a gente teve esse papel. Então, o Brasil ele é visto lá fora, e eu falo com a turma toda, eu tenho um network muito grande nesse mercado, e eles nos veem assim: pô, vocês, cara, fizeram lá, botaram o CDM na mesa, porque quando teve o início da discussão nas duas primeiras COP, o que acontecia? Pensava-se em pênalti, cara. Ó, vou te dar uma multa se tu não cumprir a redução da emissão. Ó, o governo da Inglaterra, tu tem que pagar uma multa. Aí ficou aquele mal-estar diplomático. Porque o cara fala assim, pô, uma multa, isso aqui é multilateral, não pode ser assim, que eu já compro de vocês café, laranja, aço. Aí ficou aquele mal-estar. Foi daí que um grupo de brasileiros... Teve outra figura grande, que era o Rubens Recupero, ele foi ministro do Meio Ambiente e foi secretário-geral da UNTACT, que é a Agência de Comércio das Nações Unidas, UNTACT. E tinha lá o Frank Joshua, que também é um cara que lutou, um parceirão, assim, que lutou e botou a gente também, trabalhou direto com o Recupero, e a gente teve esse convencimento da galera, faz um mecanismo de flexibilidade, cara. Você gera uma forma de você ter uma compensação financeira e implementar um produto. Aí vamos discutir adicionalidade financeira, adicionalidade ambiental, podemos discutir isso tudo, mas vamos criar um mecanismo. E essa história o Brasil guardou. Tanto é que a galera que está vindo agora para a COP, cara, alguns já me ligaram, falaram, porra, tu vai? Pô, vamos ver, gente que da velha guarda, que ainda olha para a gente e fala, pô, cara, vocês fizeram, o Brasil saiu na frente, o Brasil teve liderança, o Gilvan, teve o Niquês, tem tanta gente boa aí, cara, que eu fico até com medo de esquecer de falar, mas era o que eles chamavam lá na época, que depois até o surf usou, o Brazilian Storm. Chegava a gente lá, os brasileiros falando português, e eles falavam, brasileiro waving a lot, aí a gente fica se abraçando, pô, brasileiro não chega. E a gente conseguiu mostrar a esse grande capital mundial que, olha, sem grana não faz. Então, nós precisamos de ter um mecanismo financeiro. E foi o que a gente conquistou, tivemos sucesso. A minha decepção, e um pouco, foi isso que eu comentei com vocês criar um mercado, aí teve uma crise em 2008, acabou o mercado. Pô, e quem comprou? E quem fez isso? E quem tem crédito? O BNDES tem crédito de CDM a dar com pau, milhões de toneladas. Tem empresas brasileiras que eu Estão muito desvalorizados, né? Muito desvalorizados esses créditos. Você só compra para neutralizar a festa, o evento, no máximo, né? Mas hoje, se você tiver que compor, você não consegue usar o CDM. Você não consegue. E acho que tem um prazo, né, Paulo? Acho que eu só vou poder estar no mercado até 2030, depois acabou. Acabou, e isso é ruim, sabe, Zé Miguel, porque você chegar para o mesmo banqueiro, mesmo fundo, mesmo banco, mesmo capital, e falou, olha, agora não é mais Kyoto, não, que é Paris. Aí ele fala assim para você, e eu tenho alguns clientes que até hoje falam isso para mim, pô, não me vem com isso, esquece isso, cara, vende os meus aqui, não me vem fazer mais não, pô, tem aqui, cara, você quer comprar o meu? Aí, vamos fazer um fundo, aí fica se pensando em algum mecanismo. Mas o meu ponto é que se houve o esforço da empresa, indústria, quem foi, e foi validado, verificado, paguei o Shares of Proceeds, paguei lá para registrar, porra, não vale nada, cara? Aí, olha, bota no quadro, numa reunião do conselho da empresa, e bota lá, olha, gastamos aqueles milhões, mas virou quadro de CDM, de MDL na parede. Isso foi muito ruim, cara. Eu fui sócio de alguns grandes bancos e os caras olhavam para a gente e falavam, porra, que porra é essa? Como é que vocês deixaram isso acontecer? Não tinha previsibilidade. Isso foi muito ruim. Hoje o mercado está vendo, porque foram feitas estruturas, e o que acontece? O governo, agora, de alguma forma, o Ministério da Fazenda está muito atento a isso, ele fez umas linhas de títulos soberanos. Não sei se vocês ouviram falar, tem até o Ecoinvest, aí que chegou um dinheiro, 40 bilhões. Só que esses títulos, cara, na verdade, assim, isso é garantido pelo Tesouro.
isso entra na dívida direto. E o país já está com uma dívida grande, né? A gente vê, vai começar o ano, não sei quantos bilhões já do orçamento e tal. A diferença de você ter um título soberano, securitizado, é que eu jogo esse dinheiro livre. Ele não entra na minha conta, ou seja, ele não vai impactar problema no meu balanço, porque esse é um problema nacional. Se começar a entrar também centenas de bilhões de dólares, como é que vai ser? O que vai acontecer com o câmbio? Como é que é isso? Você tem vários componentes, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem uma oportunidade de juntar as forças. Eu tive conversando com o pessoal do governo federal, acho que eles estão com esse mesmo feeling, e é juntar as forças que o Brasil tem, o prestígio que a gente acabou conquistando nessa questão de financiamentos, ativos ambientais. A gente também, sabe, Miguel, a gente desenvolveu aí também esses RECs aí, certificados de redução de emissão. Agora já estamos vendo o REC gás, que o biometano já é uma realidade, vai entrar nesse piping aí que passa Brasil, do norte a sul do Brasil, do gás, né? E aí tem que rastrear. Isso na verdade, é o rastreio do que é gás natural vis-à-vis o biometano. Então, muitas oportunidades. Biometano tem empresas de agro grandes no Brasil, no centro-sul, no centro-oeste do Brasil, que começaram a usar biometano nos seus maquinários e tal, produtor salvando 50 a 60 mil reais de diesel. Isso. Inclusive em empresas de transporte, empresas de transporte já usam logística, o biometano como combustível. Mas aí, Zé Miguel, vamos fazer um cálculo aí. Conta aí, quanto tu comprava de litros? Deixa eu calcular quanto tu queimava de diesel, deixa eu ver quanto... Pô, você tem um puta projeto. Porque esse é um projeto mensurável. Peraí, eu comprava, você mostra, você prova, mostra a conta aí. Deixa eu ver a nota fiscal. Compro os litros, 100 mil litros. Agora eu passei a comprar 1.000 litros. Eu tenho alguma coisa de diesel, mas eu não compro mais 100 mil. Então é nisso que a gente consegue. E o país tem essa oportunidade gigante no agro. O agro ele vai mudar, ele tem que mudar isso. E, por exemplo, o biometano, o que você faz? Você pode queimar ele, fazer um biodigestor, gerar energia elétrica, você tem, mas a turma no Mato Grosso do Sul já está fazendo piping, encanamento, né? E já tem um produtor já com 15 quilômetros, e já vai esperar o tubo da TBG e vai conectar. Ou seja, nós, em vez de estar emitindo metano, geramos biometano, e isso tem um valor. Então, são todos esses processos que tem que estar juntos, né, sob a batuta do governo federal, mas com as ações estaduais. Lá o estado do Mato Grosso do Sul tem atuado, e os municípios têm atuado. Ou seja, você tem uma região que é granjeira, você tem um volume de resíduos gigantesco, o que eu faço com aquilo? Começou a gerar valor econômico à coisa. Então, eu vejo o Brasil assim sempre como um pioneiro, até por ser brasileiro também, a gente quer puxar a sardinha para o nosso lado, mas temos um currículo que mostra, podem confiar, a gente sabe fazer projeto, a gente sabe onde tem a dor de cada um, já entendemos, e podemos colaborar com um grande financiamento climático, que é o que a gente está assim, cara. Eu converso com vários prefeitos também, é um sufoco, né, cara? O prefeito está pagando conta de salário, saúde, educação, e coisa. Pô, agora tem que fazer aquela obra de adaptação. Como? Eu não tenho recurso. Exatamente, Paulo, por isso que eu acho que, assim, num ponto de vista que a gente também tem conversado muito com os municípios, é exatamente isso, preparar para uma possível 6.2, 6.4 municipal. Os municípios não têm capacidade de financiamento. Aí tem estão alguns... estrangulados com custeio, com pagamento pessoal, daí a importância do mercado de carbono. E tem um outro ponto, Pedro e Zé Miguel, que queria falar. O Brasil ele é um país que tem lei aberta, né? Tem regulamento, tal, mas é difícil botar em funcionamento. Para os municípios, por exemplo, você tem as normas da contabilidade pública aplicada. Isso é uma norma do Tesouro Nacional que obriga os municípios a lançarem todos os seus ativos na contabilidade pública.
se chama Manual Contabilidade Pública aplicada ao Serviço Público, MCASP. O que acontece? A Secretaria de Saúde lança quantos hospitais, metros quadrados, quantos tomógrafos, raio-x, macas lança. A educação diz, eu tenho tantas escolas, retroprojetor. A área ambiental, em geral, de gerência natural, o que faz? Tem aqui um polígono, sei lá, 3.000 hectares, 150 hectares, 2.000 hectares, e pronto. Aí fala que tem uma área. E o que tem dentro? Tem dentro é um ativo que tem, por pagamento de serviço ambiental, isso é uma lei nacional de 2020, você consegue monetizar. E o que diz o nosso CNAE, que é o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas? Isso tudo já está na lei, não é nada que a gente tem que inventar. Ele diz assim, conservação vegetal é uma atividade econômica do país. Como você vai no CNAE, tem borracheiro, costureira, enfermeira, o CNAE, né? Se você tem uma atividade econômica, você tem um ativo, você consegue gerar uma monetização disso. É uma atividade econômica, eu provei, certifiquei. Então, o que acontece? Os municípios, e a gente já fez isso com o estado do Pará, o estado do Amapá. O que a gente fez? Pegou todos esses ativos ambientais do município e jogou no balanço, na contabilidade pública. No mínimo, inflou. Fora que isso te dá a oportunidade de você... Agora, fizemos isso, desenvolvemos metodologia, chamamos um certificador internacional, a SGS, que eu gosto muito de trabalhar com ele, e fizemos e tornou-se realidade. Então, isso é uma outra coisa que nem precisa do Acordo de Paris, nem nada para os municípios fazerem. Eu vou pegar todo meu patrimônio natural e vou lançar na contabilidade pública. É como se você tivesse imóveis e esquecesse de lançar no seu imposto de renda, fazendo uma comparação. Na hora que você bota o imposto de renda mais robusto, o cara do banco te empresta mais. Sim, você tem garantia. Eu acho que com isso, Paulo, a gente tem muita oportunidade, né, de perceber realmente que para os municípios, né, é uma agenda nova, né, e tantos assuntos aqui que vocês estão trazendo, a gente já está aqui caminhando para o nosso encerramento, tá? Foi um conhecimento assim, muito, muito interessante de a gente ter acesso. Eu vi aqui o Zé Miguel também super feliz aí de estar ouvindo tanta história aí também, né, que bom. Da área que ele... O Zé Miguel também fez um trabalho... Eu, como carioca, agradeço muito ao Zé Miguel de ter estado aqui na Prefeitura do Rio, eu acompanho há muitos anos, né? Porque eu já fui do IBAMA aqui no estado e tal. Maravilha. Eu sei que o trabalho que o Zé Miguel fez aí pela Prefeitura da cidade. Legal. Obrigado, Paulo. Foi uma honra aqui também escutar, trazer a tua experiência aqui para o debate. O público aqui que está assistindo teve aqui uma rica aula aqui com você. Enfim, agradecer aí pela oportunidade ao Pedro Rivas. Foi ótimo. Maravilha. Então é isso. Vamos lá. Grato, Paulo. A gente vai... Muito grato aí pela disponibilidade. Grato ao Zé Miguel. Agradeço também aqui a Moa Carbon Neutral pelo patrocínio, por acreditar aqui no projeto, por apresentar aqui esse episódio. E a gente vai se encontrar lá na COP, né, Miguel? A gente vai estar lá Vamos sim. Lá em Belém. Bota pressão lá nos negociadores. Bota pressão. Vamos conversar, vamos chamar mais gente também para essa conversa e continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade. Vamos lá, que dá tempo.